Olá pessoal, boa noite. Vem com a gente que está na hora de conversar sobre família. Oi Silvia, boa noite. Boa noite, amor. Boa noite a você que está ligado na Rede Século XXI. Nós temos recebido algumas mensagens do pessoal de casa e percebemos que tem muita gente sofrendo por causa do fim do casamento. Homens e mulheres que sofrem com a separação, mesmo estando na mesma casa. Mas você sabia que o sacramento do matrimônio possui uma graça muito grande e muitos casais, sem sequer conhecer a sua força, ele contém a força do Espírito Santo para unir e auxiliar o casal em todas as dificuldades e crises no relacionamento. E você pode estar se perguntando agora, mas como é que eu posso restaurar o meu casamento? Fique tranquilo, pois esse é o tema do nosso programa. Como restaurar o seu casamento em crise? E para a gente poder te ajudar, já manda para cá sua pergunta. Ligue 19 3871 9620 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 19 99902 0021. E para conversar com a gente, nós recebemos a psicóloga Renata Lagrota Franco. Como vai, Renata? Tudo bom, Silvia? Tudo bom, prazer. uma alegria recebê-la, viu? Alegria minha. Novamente, né? Você já Pois esteve é. aqui com a gente, foi muito bom, bacana. E junto com a gente também o Ayrton Tadeu Barros Munhoz, que também é psicólogo e apesar de ser terapeuta de casais e teoricamente saber algumas receitas para a felicidade no relacionamento a dois, acabou enfrentando uma crise no seu casamento e vai compartilhar sua história de superação. Certo, Ayrton? Boa noite. Oi, boa noite, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, espero poder contribuir com as pessoas que estão ouvindo a gente. E nós também recebemos o Paulo Roberto Vieira, ele é membro do COF. O que é o COF? É o Centro de Orientação Familiar. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui presente também nessa entrevista que nós vamos falar sobre família, que é o que o COF faz há 51 anos. E eu estou lá há 36 anos trabalhando também com a família. Espero poder contribuir também com vocês. Que bacana, vai ser um bate-papo bem gostoso. Sem dúvida. E para a gente conhecer um pouquinho melhor, Renata, você é casada? Conta um pouquinho. Você é psicóloga? Sou psicóloga, sou casada com outro psicólogo, né? Nos conhecemos numa casa de retiros dos exercícios espirituais, uma casa da Companhia de Jesus. E hoje é dia de Santo Inácio. Hoje é dia de Santo Inácio. sim. Santo Inácio, Então, rogai por nós. Pois é. Amém. Além de ser seu aniversário, né, Carlão? Hoje é dia de Santo Inácio. Que bom. E você, Ayrton? Bom, eu também sou casado, como vocês falaram, né? Já há 27 anos, né? Passei por algumas crises e hoje eu posso ter um processo de empatia bastante forte mesmo quando a gente percebe, assim, quando o casal está em crise, passando por um momento de dificuldade. Então, eu recebi muita ajuda, apoio, conversas, pessoas assim que me auxiliaram. E isso realmente me motivou a puxar minha carreira para aquilo que eu mais gosto de fazer hoje mesmo, que é terapia de casais e de família. Que bacana. Bacana. E o Paulo, você falou um pouquinho que você está no COF, né? Já há alguns anos. Eu estou no COF, que é uma entidade pertencente aqui da Diocese de Campinas, né? Onde nós temos lá todas as paróquias de Campinas, com algum membro presente, fazendo parte dela também. E eu fiz agora, dia 17, 43 anos de casado, né? Graças a Deus, estou muito bem casado. E, nesse tempo todo, a gente vem orientando as famílias no conviver diário com a família, com o esposo e com os filhos também, que é muito importante. Por isso que a gente trabalha aí num trabalho macro com a comunidade de Campinas. Tá. E, Ayrton, é comum casal passar por um problema de relacionamento, uma crise? Como é que você tem visto isso aí nos seus atendimentos, nas terapias? Olha, é uma demanda muito alta. A gente fala em crise, a gente tenta pensar assim, hoje a gente vive crise em todos os lugares. Crise econômica, financeira, a gente vê crise ética, moral, um monte de coisa. E o casamento é uma mudança, a gente fala que é uma mudança, porque você tem uma identidade, você é solteiro. De repente você casa, você agora vai ser, além de ser filho, agora você vai ser marido. E depois vai ser pai.
E muitas vezes essa função pai e marido vem tudo junto. Então, é muita coisa para a pessoa elaborar. Então, realmente, é uma coisa de crise, mas eu não atribuo crise só como coisa negativa. Eu entendo que é uma forma das pessoas amadurecerem. Porque o casamento é um espelho que fala. E fala alto para você. Então, você cresce muito. As pessoas, na maioria das vezes, vão atrás de felicidade. Eu vou casar, vou ser feliz, faz uma festa muito bacana, interessante. Depois ela vai vendo, mas isso aí a gente vai conversar durante o programa. O dia a dia, né? Esse início do casamento, né, Ayrton, deve ser difícil, porque, como você falou, são duas pessoas, são duas famílias diferentes, e uma fazia de um jeito, a outra fazia do outro, e quando você casa, parece que você quer continuar fazendo o que a sua família fazia, então isso daí pode começar a gerar um pouco de crise também nesse início, né? Sim, e com muitas expectativas. Eu falo que o mundo hoje tá. Uma vez eu ouvi falar que o mundo está adolescente. Assim, todo mundo muito impulsivo, tudo. Mas pelo que eu estou observando, eu falo que o mundo hoje está muito criança. É muito assim, é meu. A primeira palavra que a criança fala é mamãe, papai, depois é dá e é meu. Então as pessoas às vezes casam assim nessa perspectiva de receber, e ela não vê que ela faz parte do casamento, 50% é dela. A doação que precisa ser feito, né? Então, inicialmente é um choque, porque as pessoas casam, às vezes, esperando receber. Agora, estou tranquilo. E depois percebe que vai ter que fazer a felicidade do outro, vai ter que haver comprometimento. E tem um script de solteiro e da vida de casado. Então, são muitas adaptações mesmo que a pessoa vai fazendo. É verdade. Ô, Renata, e por que o Ayrton já deu algumas dicas aí para a gente, mas por que um casal entra numa crise? Olha, Carlão, são várias as causas comuns de crise no casamento. A dificuldade financeira é uma delas. E é interessante, porque dificuldade financeira não significa que o casal não tenha condições financeiras, mas muitas vezes significa que o casal não sabe ajustar um olhar comum para como usar o dinheiro. Então, uma família simples, com poucos recursos, pode ser um casal alinhado que sabe como vai empregar o dinheiro e não ter uma crise no casamento por conta de dificuldade financeira, né? Um casal com muito dinheiro, com uma vida econômica confortável, pode viver uma crise no casamento porque o olhar que cada um tem ali para como usar o dinheiro é um olhar diferente. Isso não está alinhado entre os dois, né? Mas também a questão dos filhos, né? Discordância na educação dos filhos, em como o que é importante, o que não é nessa educação. A questão da comunicação também é um problema muito sério, né, Ayrton, que aparece, a dificuldade do casal de se comunicar. A mulher tem uma forma de se comunicar, o homem tem outra forma. Se isso não acaba entrando né, numa comunhão ali de como passar as informações de forma clara, amorosa, também pode ser uma causa de problema. E daí a questão vai se complicando cada vez mais. Hoje cada dia está pior, né? Porque hoje ninguém conversa mais em casa. É só o WhatsApp, todo mundo com o telefone. Às vezes a pessoa está mais ligada. Vem jantar, né? Manda um WhatsApp. Ela está mais ligada externamente do que com o próprio lado dela, assim, que esteja lá querendo conversar alguma coisa. Então, fica difícil hoje, no dia de hoje, você ter um relacionamento que você possa chegar em casa, abolir todo o lado externo do seu dia e conviver com a família. Então, a crença, ou o mundo está muito voltado para o imediatismo. Então, fica difícil você cuidar da família se você não extrapolar os lados exteriores da sua casa. Esse componente que o Paulo apresenta é algo muito sério mesmo, porque se o casal vai se afastando no dia a dia, às vezes parece que é algo tão insignificante, começa com pequenas coisas, né? Então, uma grande crise é resultado de pequenos desgastes ao longo de muitos anos. A crise não aparece de uma hora para outra, né? Ela é fruto de um resultado de desgastes de muito tempo. Algo que é importante perceber é como que o casal age no dia a dia, na rotina, nas pequenas coisas. É um casal que está disposto, cada um, né, dos cônjuges, está disposto a renunciar,
está disposto a olhar para o outro, os dois têm um olhar voltado para a mesma direção, para o mesmo projeto de vida, né? Como que é o respeito entre os dois? Isso aí na teoria, a gente casado também há 32 anos, mais de 30 anos, né? A gente experiente, na teoria a gente sabe muito bem como que é, né? Mas na prática, você, Ayrton, passou por isso, né? Você conhece essa teoria muito bem, professor e tudo, mas passou por uma crise no seu relacionamento. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa crise? Eu vou inserir essa crise nisso que eles estão falando, de comunicação. Comunicação, então, nas empresas, é muito trabalhado isso, nos casais, entre as pessoas. Eu acho que o ser humano tem algumas crenças. Então, fala assim, a gente tem um amor muito forte, é muito legal. Então, a pessoa vai adivinhar tudo que está aqui dentro, no meu pensamento. Como se a testa fosse um outdoor. Mas não é. Então, tem essa crença. Mas tinha que fazer tal coisa, meu marido não fez. Mas e aí, se falou, se expressou? Não. E outra coisa... Aí começa aquela gritaria, aquela conversa alta, que daí a comunicação realmente faliu ali, né? Então, qual é o sentimento verdadeiro que a gente tem que comunicar? Então, a mulher, às vezes, está esperando uma ajuda do marido. Daí não teve, ela fica triste. Mas a gente tem 2 botõezinhos assim, dentro da gente. Assim, um que é da raiva e outro que é da tristeza. Adivinhe qual que é o que a gente aciona em primeiro lugar. A gente aciona, lógico, da raiva. Então, começa aquela gritaria. E daí você o marido não do outro lado... percebe que eu estou querendo? Não, ele não percebe, né? Você tem que falar. Não, e daí você vai ver o lado do marido fala, minha mulher é uma louca. Sempre quer achar um veio ruim, puxou minha sogra, não sei o quê, complica tudo. Aí ele não vê que ela está gritando, que ela quer a ajuda dele, que ela está triste com ele, que ela tem sentimentos ali. Só que a gente não é muito preparado para falar sobre os sentimentos verdadeiros. E hoje o mundo está muito assim. Eu tenho razão, eu julgo, então a comunicação, que comunicação é essa? Julgar é muito fácil. Tem o Jung, ele fala que é mais fácil julgar do que pensar, do que você entender as coisas. Então, eu vou julgar, o outro é errado, pronto, eu resolvi, aqui já está tudo resolvido, o outro que é o problema. E para entender, então é aquele processo. E daí aí a pessoa chega reclamando do casamento, e o casamento é uma droga. Mas qual que é a sua participação no casamento? Então, você tem 50%, é você que faz o seu casamento. Então, o que você faz para o seu casamento? Para melhorar essa comunicação. Então, como eu falei, assim, eu resolvi ser terapeuta de casais quando eu sentei com... eu não lembro o nome deles, mas a gente estava numa crise, e a minha esposa falou, vamos conversar lá com... O cara trabalhava no banco, um cara super bacana, e a esposa dele é advogada. A gente foi lá. Eu falei, ele vai querer me influenciar, vai querer influenciar a gente. Ele foi tão justo, ele foi tão sincero, foi tão verdadeiro, que aquilo causou uma marca em mim. Falei, puxa, como é bacana alguém ouvir de verdade o que cada um tem para dizer. Porque o casal fica muito nessa. Quem tem mais razão? Quem tem menos razão? Aí cada um tem uma história, como você falou no início, cada um é homem, é mulher, uma família diferente de outra. Mas quando há uma sinceridade nos sentimentos, e eu como terapeuta de casais, como se eu fizesse oração, para falar, eu não vou poder puxar brasa para a sardinha desse nem para aquele. A gente tem que chegar aqui à verdade do casal, porque senão não adianta, senão fica um sistema de opressão e aquela comunicação que não é uma comunicação verdadeira, que não é uma comunicação legal, mas a gente tem que então chegar aos sentimentos. E hoje não é fácil a gente chegar aos próprios sentimentos. Então, se eu entendi, então vocês estavam numa crise com problemas de comunicação se manifestando e tudo, essa dificuldade. E aí, então, de quem partiu a ideia de ir consultar esse casal? E essa foi sua esposa aqui? Olha, parece brincadeira, mas eu tive 2 afastamentos e uma separação judicial. Puxa, então, chegou a separar mesmo. Sim, porque, embora a gente tenha casado não tão novo, mas a gente casou imaturo nessa questão de falar sobre os sentimentos, ocupar o espaço da responsabilidade, da troca, haver trocas mesmo, trocas efetivas. E então partiu da Sônia. Vamos lá, era um conhecido dela. Está passando umas fotos de Quem vocês está ali. nos acompanhando está vendo algumas fotos de vocês. Olha, era magrinho, né? Acontece. Todo mundo era magrinho. Isso também era do casamento, né? Certo. Então, a gente partiu dela, então é bom, tem que ter essa iniciativa.
Eu falo que sempre que é bom uma mentoria, nesse caso, alguém mais experiente que passou, mas o mentor perfeito para quem quiser orientar casais, assim, eu vejo que é uma pessoa que tem que ser muito honesta, muito verdadeira, que não puxe, que nem eu falei, brasa para a sardinha de um para o outro, porque senão não vira, não sai uma sardinha, não sai algo legal. E dá para evitar essa crise? Como evitar a crise? Tem um jeito da gente conseguir evitar? Olha, Silvia, eu acredito que aquele zelo na rotina pelas pequenas coisas é a forma de evitar a crise, né? Ter um relacionamento verdadeiro, como o Ayrton disse, essa questão da verdade, sempre colocada ali, mas colocada na hora certa e da forma certa, né, Ayrton? Quando a gente quer dizer a verdade com a cabeça quente, no momento do turbilhão ali, a questão colocada nunca vai vir de forma objetiva, clara e respeitosa. Ela acaba vindo de forma conturbada para magoar. Né? É isso, Paulo? Como Aí é que todo você mundo tem que ceder um pouco também, né? Não adianta só um ceder. E às vezes a gente via anteriormente, hoje que a mulher hoje está mais, vamos dizer assim, ela está mais liberal, vamos dizer. Então ela não cede tanto igual as mulheres de antigamente, que eram mais assim, o marido mandava mais que a mulher, entre aspas, né? Então às vezes a mulher sofria, calada, e hoje a gente sabe que essa divisão meio a meio pode auxiliar muito a conciliação do casal, claro, né? Porque, como vocês disseram, não pode puxar só a sardinha para um lado só. Tem que ceder, tem que perdoar, tem que fazer as coisas de uma certa forma que haja um reconciliamento natural, né? Porque não adianta também você voltar a casar com a mesma pessoa ou voltar a viver bem com dúvidas ou com receios de novas traições, de ter de perdoar tudo novamente também, né? Uhum. Então é complicado. Agora, Porque acontece, né? Como você falou, a traição, nossa, deve ser muito difícil, né? Eu conheço pessoas que passaram por uma traição no casamento, né? E deve ser muito difícil perdoar. Mas se você não tem esse sentimento nobre do perdão, porque o perdão ele é um sentimento nobre, e você fica voltando a todo momento naquilo que aconteceu, o relacionamento não vai para frente, né? Fica vivendo do passado. agora eu queria voltar naquela pergunta que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Você passou por uma crise, isso aí, né? 2 afastamentos, separação e tudo mais. Às vezes tem muita gente que está nos acompanhando e fala, eu estou em crise, e agora, o que eu faço? De quem que é a iniciativa? Como é que foi? Então você falou, foi a Sônia que falou, olha, precisamos sair dessa e vamos atrás de um mentor, ou foi você, ou foi alguém que aconselhou vocês. Como o casal sair da crise? Olha, eu vou falar primeiro da parte profissional, como que eu vejo. Vejo assim, tem a crise, como a pessoa aprende a solucionar os conflitos, as crises? Então, a maioria das pessoas, eu vejo assim alguns casais, às vezes, se degladiando, mas às vezes, por caso, a gente vai ver, mas qual que é o motivo? Não tem algum motivo principal mesmo. Era motivo para uma briguinha. O casal está em primeiro ano, segundo ano de casamento, vamos separar, porque hoje a gente está muito no movimento assim de felicidade como um bem de consumo. Eu casei, não era aquilo que eu queria, então me separo. Pronto, jogo fora. Mas, é lógico, a gente tem que aprender a solucionar as crises. E para você aprender a solucionar as crises, você vai ter que acionar a maturidade. Então, o primeiro afastamento, eu separei, depois de uma semana a gente voltou. Segundo afastamento, a gente ficou 3 meses. Foi aí que a gente conversou com esse mentor. Mas, mesmo assim, depois de alguns anos, a gente separou mesmo. E o que me fez voltar mesmo foi aquela consciência de entender o que é o amor mesmo, que é amar na diferença. Mas então, você tinha filhos? Tinha um filho, Mateus. Né? Mas a gente fez na separação uma coisa muito legal, e eu falo sempre com meus clientes. Olha, se você fizer você casou com dignidade, não é mesmo? Então, na hora de separar, tem que ser de uma forma digna. Então, a gente conseguiu ter um advogado, a gente foi muito honesto, que a gente já tinha conseguido alguns bens até aí,
E sem preocupação nenhuma, sem prejudicar ninguém, ela ficou na casa, deixei tudo assim, tranquilo, né? E, que nem eu falei, crises, elas vêm, mas daí a gente foi crescendo, foi amadurecendo. Então, para mim, não foi só a ideia do mentor. A ideia do mentor, eu senti uma generosidade, para falar a verdade. Eu descobri as pessoas. Porque é gozado, eu vejo assim como... A gente sabe da generosidade, quanto que isso faz bem para as pessoas, mas quando a gente recebe, é muito legal. E ver que você não está sozinho. Você faz parte de um sistema. Eles me atenderam lá de boa. Eles não cobraram nada. Eram 2 pessoas que só faziam isso. Tá. Que bacana. Bacana. Renata, eu sei que você quer falar, vamos chamar um intervalo, e daqui a pouco a gente volta. E você que está em casa, você tem algum problema no seu relacionamento? Você está passando por alguma crise no seu relacionamento? Manda sua mensagem para cá. Você tem alguma dúvida? Manda sua pergunta para cá, 19 99902 0021. Se você quiser também usar o telefone, liga no nosso call center, 19 3871 9620. Participa com a gente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.